O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, chamou uma coletiva de última hora aqui no CT Parque Gigante e falou sobre essa reta final de temporada do Internacional, a briga contra a zona de rebaixamento. Reconheceu erros da sua gestão nesta temporada de 2025 e trouxe um reforço de peso para dentro do vestiário do Internacional nesta terça-feira. A gente vai repercutir as falas do presidente do Internacional, que escapou de algumas respostas importantes sobre os erros dele e do seu departamento de futebol em 2025. A gente fala mais sobre isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Falo aqui, ó, CT Parque Gigante, sala de coletivas. Ali, há pouco, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva bem importante, uma entrevista que tem algumas respostas importantes para a gente trazer aqui e alguns diagnósticos que a gente pôde fazer dessa entrevista. Antes eu quero falar aqui de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, entra no meu link, faz o teu registro lá e bora dar uma brincada, tá certo? Gente, como eu disse, falo aqui da sala de coletivas do estádio Beira-Rio, do CT Parque Gigante, onde o Inter treinou pela manhã. Eu vou trazer alguns destaques do treinamento no vídeo da noite, mas o principal fato do dia, o presidente do Internacional convocou uma entrevista coletiva, não manifestação, uma entrevista com perguntas dos repórteres que aqui estavam, inclusive esse que vos fala, para falar sobre essa reta final da temporada de 2025. E essa entrevista, ela foi muito no tom de chamar o torcedor para o estádio Beira-Rio para o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo às 18h30, tá? Mas, obviamente, o presidente seria questionado sobre outras questões também. O presidente fez um chamamento importante para o torcedor do Internacional se fazer presente no Beira-Rio no domingo, então, contra o Atlético Mineiro. Ele chega a dizer em determinado momento que ele, quando era torcedor e estava o Inter numa situação, às vezes, até mais difícil do que essa que o clube vive hoje, ele tinha críticas às gestões anteriores e estava olhando como um torcedor, ele se sentia tocado por esses chamamentos, mesmo que os dirigentes não estivessem realizando um bom trabalho, porque era pela camiseta do Internacional. Em determinado momento ele diz, isso não se trata sobre gostar do Barcelos ou não, se trata sobre gostar e amar do Internacional, chamando o torcedor para eu estar no estádio Beira-Rio no final de semana. Ele também citou que a coletiva do Ramon e do Emiliano teve um contexto, quando eles falaram sobre a necessidade de ter homens dentro do vestiário. Ele explicou que, inclusive, entrou no vestiário, como já é de costume, o presidente é um cara que entra no vestiário, no dia a dia dos jogadores também, e que ele teve uma conversa com o grupo de jogadores, e ele disse que foi uma conversa com veemência, com força e de muita cobrança dele como mandatário do clube ao grupo de jogadores do Internacional. Ele fez uma reflexão que eu acho importante, tá? Que se ele diz que ele entrou no vestiário, as pessoas vão dizer, pô, mas aí vai explodir o vestiário, os jogadores não vão gostar. Mas se ele não faz isso, iria ter a crítica do porquê o presidente não falou ou porquê o presidente não desceu no vestiário. E eu acho que é, inclusive, um apontamento, uma reflexão do presidente bem válida, tá? Bem válida a reflexão do presidente Alessandro Barcelos. Então ele disse que desceu no vestiário, teve uma conversa forte com os jogadores, em tom de cobrança ao grupo de atletas do Internacional. Ele disse que o Inter está recheado de pessoas no dia a dia e no grupo de jogadores que já passaram por momentos como esse, ou até piores do que esse que o Inter está vivendo nesse momento. Pegamos como exemplo aqui da Alessandro, que foi citado pelo presidente como exemplo, estava aqui na sala de coletivas junto do vice de futebol José Olavo Bisol e do executivo André Mazzucco. O Ramon e o Emiliano pegaram o Vasco numa situação muito pior de Z4, estando dentro e sendo o 19º colocado, penúltimo em 2023. O Corinthians também estava no Z4 quando eles pegaram o Clube Paulista no outro ano. Então o presidente confia muito, tá? E ele mesmo disse que confia nesse trabalho que está sendo realizado agora pelo Ramon e pelo Emiliano Dias. Mas eu pondero, o presidente também falou muitas vezes que confiava no trabalho do Roger. E a gente viu o que aconteceu. O presidente também falou
que o anímico sim tem que ser melhorado do grupo, que é evidente que o anímico tem que ser melhorado do grupo, que foi, inclusive, tem um grande fato, né? O Bolívar, zagueiro, bicampeão da Libertadores pelo Inter em 2010, estava aqui hoje no CT Parque Gigante, tá? E ele acompanhou a atividade ao lado dos dirigentes do Internacional. O Inter já fez isso em outros momentos da sua história também, de trazer ex-jogadores com experiência e com tamanho dentro do clube para conversar com o elenco, enfim, esse tipo de coisa que a direção entende que é positiva, tá? Então ele chamou esse reforço de peso para estar aqui no CT, conversando com os atletas. Ele disse que inclusive foi uma iniciativa do Bolívar estar aqui conversando com os jogadores do Internacional e que isso pode ser sim importante. E o presidente respondeu em mais de uma oportunidade que ele não faria avaliações do trabalho do departamento de futebol do Internacional. Uma dessas respostas, inclusive, foi para mim, e eu quero deixar aqui a minha pergunta e a resposta do presidente Alessandro Barcelos, que disse que só vai falar sobre esse assunto em 2025. Olha só, no final de 25, perdão. Olha só. Essas decisões. Presidente, tudo bem? Boa tarde. Lucas Dias, canal Lucas Dias, repórter e debate raiz. Eu queria entender do senhor, porque em mais de uma resposta, o senhor não quis fazer uma avaliação, pelo menos nesse momento, mas a gente viu nas últimas horas, por exemplo, o vice de futebol da sua gestão, o José Olavo Bisol, indo às redes sociais para trazer um pouco do ponto de vista que, me parece, sendo um membro da sua gestão, é um ponto de vista importante de um membro do departamento de futebol. Ele citou, em alguns momentos da sua manifestação, por exemplo, a culpa de pessoas que nada têm a ver com o clube, nenhuma responsabilidade com o clube. Citou, por exemplo, que o momento é de união e não divisão. Citou que todos estão cientes dos desafios, que o momento é propício para especulações em verdades. E citou também a questão da folha salarial, por exemplo, do Inter, que caiu para 13º em relação à Série A, mas a gente sabe que caiu esse valor porque o Inter fez muitas saídas nesse meio de ano, porque antes a folha era bem maior do que é hoje. Eu queria entender do senhor, de um clube que fez janelas desde a chegada desse departamento de futebol, com Alan Benítez, Richard, Kaique Rocha, que não está mais aqui, Diego Rosa, que não está mais aqui, Ramon, que não está mais aqui, Rogel, que não está mais aqui, Natan, Cleiton Sampaio. O Internacional, de fato, o grande problema é financeiro, não é também, por exemplo, de criatividade no mercado, da busca por esses nomes. O Inter não montou, por exemplo, um grupo insuficiente para a Copa do Brasil e Libertadores? Lucas, o espírito aqui, por isso, era reconhecer que tem equívocos, e a gente já reconheceu. A forma como você reconhece o trabalho, reconhece e trabalha, não é reconhece o trabalho, reconhece e trabalha, soluções é que são diferentes. E esse é um momento que eu gostaria de tratar disso depois da gente resolver 2025. Né? Porque, para mim, isso é o mais importante. Para o torcedor, eu tenho certeza que também é o mais importante. E a gente está conversando com o torcedor. E é para o torcedor que a gente presta conta. É para o torcedor que a gente está falando. O resto são assuntos importantes para o clube, sim, mas que podem ser tratados em determinados momentos. E que interessa a quem está vindo aqui, ao clube, tratá-los no momento adequado. Então, a manifestação individual de qualquer dirigente do clube, nas suas redes sociais, ela tem as suas responsabilidades, mas tem as suas verdades, de acordo com aquilo que muitas vezes a gente comenta. O que eu estou falando aqui é que, nesse momento, esse não é um assunto, não é uma pauta que a gente... Mas vários daqueles apontamentos a gente tratou em algum momento, ou tratou até hoje aqui. Vários. Né? A questão de estar unido, né? A questão de... Ou em outros momentos tratamos a questão da dificuldade do enfrentamento da folha salarial, que é uma realidade, não é uma mentira. Né? O Internacional hoje não tem. Mas isso não quero trazer isso para hoje, porque, para mim, isto passa, nesse momento, a ser secundário. Por isso. Só por isso. O prioritário hoje é a gente conseguir, até domingo, como foi perguntado aqui pelo Berton, uma mobilização tamanha para que a gente possa dar o primeiro passo de outros que teremos que dar, mas o primeiro tem que ser dado, para que a gente possa resolver definitivamente esse tema e possa tratar, aí sim, com todas as avaliações, com toda
a certeza de que o torcedor tem, de análises, né, que não são positivas e que a gente reconhece e que serão enfrentadas e serão tratadas, como sempre o Internacional tratou, e tenho certeza buscar retomar aí o caminho que a gente sempre quis estar percorrendo. Aí então, gente, o presidente Barcelos, que não só na resposta para mim, mas em outras respostas do Juliano Machado, do Alexandre Ernst, do Salzano, deixou claro que não falaria sobre o trabalho do seu departamento de futebol neste momento. Ele disse que o momento é de união, do torcedor ir para o Beira-Rio e que depois da temporada ele garantiu, ele disse que é um compromisso dele, ele falaria ao final da temporada sobre o trabalho, faria as avaliações necessárias, tá? Porque essa é uma grande crítica que se tem. A direção poucas vezes reconheceu o seu papel e os seus erros. E o Bisol até falou, e isso foi tema da minha pergunta que vocês ouviram aí, falou que a direção reconhece, faz autocrítica, mas ele não falou na sua manifestação no Twitter nas últimas horas, e o presidente hoje reconheceu, disse que a gestão teve um erro de planejamento, enfim, mas não especificou o que foi errado. Ou seja, não adianta tu falar que tu erra sem especificar o que tu erra, o que tu errou. Fala pro torcedor o que vocês fizeram de errado, assumam a bronca, porque vocês botaram o Inter nessa bronca. E o grupo de jogadores também, comissão técnica passada, agora tá chegando uma comissão técnica nova. Eu acho que isso faltou na coletiva, mas a gente também tem que ressaltar que o presidente é um cara politicamente muito habilidoso para isso, tá? Para suas manifestações, tá? Talvez ali o único momento que o presidente tenha dado ali uma embananada na resposta tenha sido talvez na minha pergunta, mas acho que ele ainda conseguiu sair bem, porque ele é um cara político muito articulado, fala bem, mas não respondeu as principais questões que o torcedor queria entender e queria ouvir. E ele também falou sobre a questão do ônibus, né, que não entrou no jogo contra o Sport, aliás, entrou e não parou para o torcedor saudar os jogadores ou a delegação, enfim, ou protestar se fosse necessário. Ele disse que o clube identificou que alguns torcedores estavam portando alguns objetos que poderiam ser arremessados no ônibus e garantiu que agora até o final do ano o ônibus não vai parar mais ali, vai entrar e não vai ter essa saudação aí do torcedor à delegação do Inter na chegada. Não sei se tu acompanhou a coletiva do presidente, se sim, deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Grande beijo, um abraço e até a próxima.